Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom, vocês estão percebendo que eu estou mudando o canal, repaginando, reformulando o canal, construindo o canal, refazendo algumas coisas aqui no canal, né? As playlists, estilos de vídeo diferentes, né? Por exemplo, eu estava enviando o vídeo aqui para o YouTube e assistindo o que eu gravei, né? Que foi o anterior. E eu senti um pouco diferente, assim, eu falando, até o jeito de eu falar um pouco diferente. E eu confesso que eu estranhei. Eu estranhei a mim mesmo, né? Mas depois eu pensei assim, bom, o que caracteriza o seminário é justamente essa espontaneidade, né? Não é um minicurso fechadinho, aula um aula 2 tal, e coloco o problema e vou desenvolvendo e no final procuro tentar uma solução para lançar um outro problema, né? Porque, como diria Karl Popper, a ciência começa e termina com problema, né? Ah, o que eu estou fazendo aqui com esse seminário é algo mais confeccional, né? Assim, é mais confessional, é quase que uma confissão, como se eu estivesse contando um segredo para você, né? Agora que eu estou percebendo isso, né? Estou conversando com você numa espécie de tom de sigilo, uma coisa meio assim, meio como quem está contando um segredo, né? Um segredo da flor de ouro, né? É, eu estou meio que trabalhando aqui com um aspecto de confissão, né? Que por sinal é a primeira fase da prática da psicoterapia, né? Que inclusive a confissão no Jung tem uma certa semelhança com o próprio sacramento católico de um ponto de vista psicológico, né? Ah, inclusive que na confissão você conta um segredo, esse segredo te isola da comunidade, mas te promove uma aliança terapêutica melhor com o terapeuta que está realizando ali uma espécie de imagem projetiva da alma do paciente, uma espécie também de função simbólica, de função transcendente, né? Ah, o terapeuta está encarnando isso um pouco, né? Então é nesse tom que eu vou levar esse seminário, né? Vou levar nesse tom meio que uma confissão, meio que como que está contando um segredo, que no fundo é o segredo da clínica junguiana, que na verdade não é segredo para quem é iniciado, ou seja, a gente trabalha com imagens, a gente trabalha esculpindo a alma, a gente trabalha com é, imagens arquetípicas e tudo aquilo que o inconsciente puder jogar pra gente. E a gente tem que ir atrás, né? Claro que a partir de um método rigorosamente fundamentado, né? Mas o centro da nossa investigação aqui ao mesmo tempo que a gente procura desenvolver um conteúdo mais filosófico, mais epistemológico, ligado à filosofia das ciências, à metodologia científica, a gente não permitir que a nossa cabeça esmague o nosso coração. Ou seja, a gente está aberto à possibilidade objetiva da imagem, de novo, de novo, de novo, porque é ela que vai promover a transformação da alma do paciente, da minha alma, da alma do terapeuta, da alma de todos nós, né? Também correndo o risco, a gente sabe, é por isso que é tão difícil o trabalho clínico junguiano, porque a gente está o tempo todo tentando se equilibrar, de não cair exclusivamente também, como muitas pessoas fazem, numa espécie de culto dos aspectos estéticos da obra do Jung. Ah, a imagem, a mandala, não sei o que, isso, sabe, né? Isso aí no fundo é um culto ao aspecto estético do trabalho do terapeuta junguiano, que é justamente aquilo que o Jung também pediu para a gente não fazer, né? Inclusive também aqui no canal tem uma discussão sobre se é objetivo da imaginação ativa produzir a arte, né? Mas uma pessoa que para mim representa esse equilíbrio perfeito entre a fundamentação médica, clínica, terapêutica muito bem assentada e a explosão criativa das imagens é justamente a Nise da Silveira, tá? É por isso que eu estou tão empolgado com o seminário que eu estou fazendo chamado O Método, de Nise da Silveira, e nos próximos dias, na próxima semana também,
eu vou retomar, porque com esse seminário da Nilce da Silveira, o canal também vai ganhar o seu sentido, né? Ou seja, a gente está aqui, já são quase 350 vídeos, mais de 150 aulas clínicas, mais de 30 minicursos, dezenas de seminários, fundamentando e contando casos clínicos e tentando elaborar epistemologicamente o trabalho clínico, mas buscando o aspecto noturno da alma, né? Em linguagem bachelariana. É por isso também que eu estou trazendo a questão do bachelar, porque quando eu fiz o minicurso Ciência e Pseudociência, uma visão junguiana, muitas pessoas pediram para eu falar mais sobre bachelar, pediram. Lá eu falo, mas pediram para falar mais, então estou criando um seminário, estou fazendo um seminário para falar mais, né? Desse aspecto também bachelardiano, que para mim o Jung consegue resolver perfeitamente bem, unindo por meio da psicodinâmica compensatória do inconsciente o aspecto diurno da alma com o seu aspecto noturno, ou seja, o aspecto mais racional da alma com o seu aspecto mais irracional, imagético, fantasmático, mais criativo da alma, que dá um medo danado, né? Entrar em contato com essas imagens assim. Essas imagens, porque elas têm força de objetividade e autonomia, né? E energia luminosa, né? Ah, o trabalho com essas imagens, né? Não pode ser jamais reduzido à formalização de conceitos, né? Formalização metódica de conceitos, né? O Bachelard vai falar da questão da retificação, de que a ciência só progride por meio das retificações, né? Por meio dos cortes epistemológicos que vão criando o objeto, que vão criando o dado. E na clínica, no trabalho com a psicoterapia, quem vai fazer esse trabalho de retificação, de correção da atitude consciente, são justamente os sonhos, são justamente as imagens do inconsciente, as imagens que surgem do inconsciente. Então, sonhar para Jung, né, na linguagem junguiana, é retificar o inconsciente, é estabelecer aquilo que falta, a atitude consciente que falta para o progresso, para o desenvolvimento psicológico. Tá? A gente sabe que na prática da psicoterapia o Jung vai falar de antinomias. Tá? O individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, a psique depende do corpo, o corpo depende da psique. Se vocês forem na playlist que eu fiz aqui, dicas kantianas bem rápidas para entender Jung, vocês vão perceber por que essas antinomias surgem. Eu aconselho que vocês deem uma olhada lá, porque eu explico como surgem essas antinomias, o que é que essas antinomias representam, né? Mas até do ponto de vista da imaginação criadora, da imaginação poética, essas antinomias representam, no fundo, para além do seu aspecto lógico, o aspecto poético, o aspecto simbólico, porque o símbolo é uma união de contrários. Tá? É justamente esse aspecto simbólico que o Jung vai falar, que vai dar origem a dois métodos diferentes que se complementam, que é o analítico redutivo, muito mais parecido, né, com o método psicanalítico. E aí Jung cita o caso da imago parental, em que, por exemplo, a psique do adolescente, ou mesmo do adulto, né, tende a regredir ao estado infantil. E é o método sintético hermenêutico, em que há, de um ponto de vista anagógico, o desenvolvimento, a progressão da libido do sujeito, né? Interessante, o Bachelard vai falar em obstáculos epistemológicos e do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, mas do ponto de vista do desenvolvimento da psique, os nossos obstáculos são as nossas neuroses, que nós precisamos curar, pelo menos transformar ou aceitá-las, integrá-las conscientemente no nosso processo de individuação. Tá? Então, assim, até agora, a gente vê o aspecto racional do método do Jung, a abertura para o aspecto irracional,
A abertura para as imagens, o fazer poético, o fazer a alma na terapia é um fazer poético. O processo de individuação é um processo artístico, porque é um processo único, é um processo irregular, né? Não existe conhecimento científico daquilo que é muito específico. O conhecimento científico é um conhecimento do geral. Não existe elefantes gerais, existe apenas elefantes particulares, como diria o Jung. Um exemplo, você tem uma ideia de árvore, né? Uma ideia geral, mas cada árvore é diferente da outra. Você vai conhecer árvores diferentes. Olha, aquela ideia que você tem de árvores, uma vez que só existe conhecimento do geral, de algum modo vai se relacionar com o singular, com aquilo que é específico. É por isso que vai existir na Idade Média toda a discussão filosófica sobre os universais, se existe antes da coisa, na coisa, após coisa. E eu vou apresentar essa discussão justamente quando eu for falar no seminário Mapeando as obras completas do Jung, dos tipos psicológicos, tá? Porque é importante a gente entender a lógica de Abelardo e a lógica dos universais para poder compreender melhor a fundamentação gnoseológica dos tipos, né? Do conhecimento dos tipos psicológicos. Né? Então a gente tem essa abertura para o sonhar, essa vivência radical na imagem, essa função poética da psique, essa função transcendente da psique, essa função simbólica da psique. A gente tem a necessidade de abraçar essas imagens para além dos conceitos. Né? A gente tem essa necessidade de aceitar o lado noturno da alma, para além do seu lado diurno. E é o lado noturno da alma que vai contar para a gente exatamente aquilo que a gente precisa ouvir e aquilo que a gente precisa saber e aquilo que vai nos transformar. Tá? É isso, pessoal. Vamos continuar seguindo essas confissões aqui. Eu estou até pensando talvez em trocar o nome do seminário para Confissões em torno da prática da psicoterapia, né? Talvez fique mais adequado, porque pelo que eu estou percebendo, um complexo está se constelando e ele está conduzindo, é o inconsciente agindo, né, gente? Ele está conduzindo o seminário para o aspecto noturno da alma, mas meu pastor alemão até chegou aqui agora. Eu estou até pegando nele aqui. Ele vai, o inconsciente conduzindo o nosso aspecto emocional, afetivo, sentimental para a descoberta, né, desse lado noturno, desse lado imagético, desse lado poético. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos estudar Jung.